dia a todos, somos a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, é uma ONG, oferece todos os cursos gratuitos e terapias. Procure a Casa de Lakshmi em Ribeirão Preto, estamos aqui há mais de 40 anos. O Sutra do Lótus, capítulo 21, o poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Que a força da divina inspiração esteja conosco por toda a eternidade. Libertai-nos, libertai-nos, libertai-nos. Amparai-nos, amparai-nos, amparai-nos. Que a força do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nossos corações por toda a eternidade. Amém. Bom dia a todos, somos a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, é uma ONG, oferece todos os cursos gratuitos e terapias. Procure a Casa de Lakshmi em Ribeirão Preto, estamos aqui há mais de 40 anos. O Sutra do Lótus, capítulo 21, o poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23.
Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge-kyo. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Que a força da divina inspiração esteja conosco por toda a eternidade. Libertai-nos, libertai-nos, libertai-nos. Amparai-nos, amparai-nos, amparai-nos. Que a força do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nossos corações por toda a eternidade. Amém. Bom dia a todos, somos a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, é uma ONG, oferece todos os cursos gratuitos e terapias. Procure a Casa de Lakshmi em Ribeirão Preto, estamos aqui há mais de 40 anos. O Sutra do Lótus, capítulo 21, o poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações,
Ó flor do Rei das constelações, ó flor do Rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Que a força da divina inspiração esteja conosco por toda a eternidade. Libertai-nos, libertai-nos, libertai-nos. Amparai-nos, amparai-nos, amparai-nos. Que a força do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nossos corações por toda a eternidade. Amém. Bom dia a todos, somos a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, é uma ONG, oferece todos os cursos gratuitos e terapias. Procure a Casa de Lakshmi em Ribeirão Preto, estamos aqui há mais de 40 anos. O Sutra do Lótus, capítulo 21, o poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ó flor do Rei das constelações, ó flor do Rei das constelações, ó flor do Rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das constelações, ó flor do Rei das constelações, ó flor do Rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Que a força da divina inspiração esteja conosco
por toda a eternidade. Libertai-nos, libertai-nos, libertai-nos. Amparai-nos, amparai-nos, amparai-nos. Que a força do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nossos corações por toda a eternidade. Amém. Bom dia a todos, somos a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, é uma ONG, oferece todos os cursos gratuitos e terapias. Procure a Casa de Lakshmi em Ribeirão Preto, estamos aqui há mais de 40 anos. O Sutra do Lótus, capítulo 21, o poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Que a força da divina inspiração esteja conosco por toda a eternidade. Libertai-nos, libertai-nos, libertai-nos. Amparai-nos, amparai-nos, amparai-nos. Que a força do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nossos corações por toda a eternidade. Amém. Bom dia a todos, somos a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, é uma ONG, oferece todos os cursos gratuitos e terapias. Procure a Casa de Lakshmi em Ribeirão Preto, estamos aqui há mais de 40 anos. O Sutra do Lótus, capítulo 21, o
poder transcendental do Nyorai, os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo. Que a força da divina inspiração esteja conosco por toda a eternidade. Libertai-nos, libertai-nos, libertai-nos. Amparai-nos, amparai-nos, amparai-nos. Que a força do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nossos corações por toda a eternidade. Amém. Bom dia a todos, somos a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, é uma ONG, oferece todos os cursos gratuitos e terapias. Procure a Casa de Lakshmi em Ribeirão Preto, estamos aqui há mais de 40 anos. O Sutra do Lótus, capítulo 21, o poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento.
A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Que a força da divina inspiração esteja conosco por toda a eternidade. Libertai-nos, libertai-nos, libertai-nos. Amparai-nos, amparai-nos, amparai-nos. Que a força do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nossos corações por toda a eternidade. Amém. Bom dia a todos, somos a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, é uma ONG, oferece todos os cursos gratuitos e terapias. Procure a Casa de Lakshmi em Ribeirão Preto, estamos aqui há mais de 40 anos. O Sutra do Lótus, capítulo 21, o poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá,
ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Que a força da divina inspiração esteja conosco por toda a eternidade. Libertai-nos, libertai-nos, libertai-nos. Amparai-nos, amparai-nos, amparai-nos. Que a força do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nossos corações por toda a eternidade. Amém. Bom dia a todos, somos a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, é uma ONG, oferece todos os cursos gratuitos e terapias. Procure a Casa de Lakshmi em Ribeirão Preto, estamos aqui há mais de 40 anos. O Sutra do Lótus, capítulo 21, o poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Que a força da divina inspiração esteja conosco por toda a eternidade. Libertai-nos, libertai-nos, libertai-nos. Amparai-nos, amparai-nos, amparai-nos. Que a força do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nossos corações por toda a eternidade. Amém.
Bom dia a todos, somos a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, é uma ONG, oferece todos os cursos gratuitos e terapias. Procure a Casa de Lakshmi em Ribeirão Preto, estamos aqui há mais de 40 anos. O Sutra do Lótus, capítulo 21, o poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo. Que a força da divina inspiração esteja conosco por toda a eternidade. Libertai-nos, libertai-nos, libertai-nos. Amparai-nos, amparai-nos, amparai-nos. Que a força do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nossos corações por toda a eternidade. Amém. Bom dia a todos, somos a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, é uma ONG, oferece todos os cursos gratuitos e terapias. Procure a Casa de Lakshmi em Ribeirão Preto, estamos aqui há mais de 40 anos. O Sutra do Lótus, capítulo 21, o poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23.
Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Que a força da divina inspiração esteja conosco por toda a eternidade. Libertai-nos, libertai-nos, libertai-nos. Amparai-nos, amparai-nos, amparai-nos. Que a força do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nossos corações por toda a eternidade. Amém. Bom dia a todos, somos da Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, é uma ONG, oferece todos os cursos gratuitos e terapias. Procure a Casa de Lakshmi em Ribeirão Preto, estamos aqui há mais de 40 anos. O Sutra do Lótus, capítulo 21, o poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações,
ó flor do Rei das constelações. Ó flor do Rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo. Que a força da divina inspiração esteja conosco por toda a eternidade. Libertai-nos, libertai-nos, libertai-nos. Amparai-nos, amparai-nos, amparai-nos. Que a força do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nossos corações por toda a eternidade. Amém. Bom dia a todos, somos a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, é uma ONG, oferece todos os cursos gratuitos e terapias. Procure a Casa de Lakshmi em Ribeirão Preto, estamos aqui há mais de 40 anos. O Sutra do Lótus, capítulo 21, o poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ó flor do Rei das constelações, ó flor do Rei das constelações, ó flor do Rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das constelações, ó flor do Rei das constelações, ó flor do Rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo. Que a força da divina inspiração esteja conosco
por toda a eternidade. Libertai-nos, libertai-nos, libertai-nos. Amparai-nos, amparai-nos, amparai-nos. Que a força do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nossos corações por toda a eternidade. Amém. Bom dia a todos, somos a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, é uma ONG, oferece todos os cursos gratuitos e terapias. Procure a Casa de Lakshmi em Ribeirão Preto, estamos aqui há mais de 40 anos. O Sutra do Lótus, capítulo 21, o poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Que a força da divina inspiração esteja conosco por toda a eternidade. Libertai-nos, libertai-nos, libertai-nos. Amparai-nos, amparai-nos, amparai-nos. Que a força do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nossos corações por toda a eternidade. Amém. Bom dia a todos, somos a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, é uma ONG, oferece todos os cursos gratuitos e terapias. Procure a Casa de Lakshmi em Ribeirão Preto, estamos aqui há mais de 40 anos. O Sutra do Lótus, capítulo 21, o
poder transcendental do Nyorai, os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo. Que a força da divina inspiração esteja conosco por toda a eternidade. Libertai-nos, libertai-nos, libertai-nos. Amparai-nos, amparai-nos, amparai-nos. Que a força do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nossos corações por toda a eternidade. Amém. Bom dia a todos, somos a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, é uma ONG, oferece todos os cursos gratuitos e terapias. Procure a Casa de Lakshmi em Ribeirão Preto, estamos aqui há mais de 40 anos. O Sutra do Lótus, capítulo 21, o poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento.
A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Que a força da divina inspiração esteja conosco por toda a eternidade. Libertai-nos, libertai-nos, libertai-nos. Amparai-nos, amparai-nos, amparai-nos. Que a força do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nossos corações por toda a eternidade. Amém. Bom dia a todos, somos da Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, é uma ONG, oferece todos os cursos gratuitos e terapias. Procure a Casa de Lakshmi em Ribeirão Preto, estamos aqui há mais de 40 anos. O Sutra do Lótus, capítulo 21, o poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença extinguirá,
ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo. Que a força da divina inspiração esteja conosco por toda a eternidade. Libertai-nos, libertai-nos, libertai-nos. Amparai-nos, amparai-nos, amparai-nos. Que a força do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nossos corações por toda a eternidade. Amém. Bom dia a todos, somos a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, é uma ONG, oferece todos os cursos gratuitos e terapias. Procure a Casa de Lakshmi em Ribeirão Preto, estamos aqui há mais de 40 anos. O Sutra do Lótus, capítulo 21, o poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo. Que a força da divina inspiração esteja conosco por toda a eternidade. Libertai-nos, libertai-nos, libertai-nos. Amparai-nos, amparai-nos, amparai-nos. Que a força do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nossos corações por toda a eternidade. Amém.
Bom dia a todos, somos a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, é uma ONG, oferece todos os cursos gratuitos e terapias. Procure a Casa de Lakshmi em Ribeirão Preto, estamos aqui há mais de 40 anos. O Sutra do Lótus, capítulo 21, o poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Que a força da divina inspiração esteja conosco por toda a eternidade. Libertai-nos, libertai-nos, libertai-nos. Amparai-nos, amparai-nos, amparai-nos. Que a força do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nossos corações por toda a eternidade. Amém. Bom dia a todos, somos a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, é uma ONG, oferece todos os cursos gratuitos e terapias. Procure a Casa de Lakshmi em Ribeirão Preto, estamos aqui há mais de 40 anos. O Sutra do Lótus, capítulo 21, o poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23.
Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge-kyo. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Que a força da divina inspiração esteja conosco por toda a eternidade. Libertai-nos, libertai-nos, libertai-nos. Amparai-nos, amparai-nos, amparai-nos. Que a força do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nossos corações por toda a eternidade.